O nosso convidado desta conversa é um virginiano e, ao que parece, vai ter um ano verdadeiramente excepcional. Nasceu em 1953, em Lisboa. Depois de terminar o curso de Química, frequentou simultaneamente o Conservatório Nacional e a Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Com um interesse e fascínio forte pelas artes, Paulo Cardoso viria a estabelecer uma ponte entre os seus trabalhos artísticos, no âmbito da pintura e da própria música, teatro e cinema, com a astrologia, estudos que começou a desenvolver em 1977. Na sua ligação à arte, sobretudo à pintura e à literatura poética, o astrólogo tem desenvolvido um diversificado trabalho de exposições e nele analisa também a obra de Mário de Sá Carneiro, embora seja Fernando Pessoa a figura mais marcante no percurso astrológico de Paulo Cardoso, com o seguimento de vários trabalhos em torno da obra do poeta e da sua própria ligação também à astrologia. Há muitos anos que nos vem habituando às previsões astrológicas para todo o ano em curso. E tal como nas últimas duas edições, também aqui neste livro estão agrupados os livros Astrologia e Guia do Amor 2014. Já percebeu, portanto, que vamos receber aqui para uma conversa, acho, como sempre, extraordinária, Paulo Cardoso. Muito obrigado por esta gentileza, porque isto é assim portanto, só esta apresentação... Não, é que há sempre duas coisas em ti que me interessam profundamente. Além de outras, não? De outras, porque no teu percurso, de facto, é profundamente variado. Isto porque é um excelente guia e um excelente conselheiro ao longo do ano. Acho que poderá ser assim que podemos olhar, não é? É isso mesmo. Eu, durante muitos anos, fazia dois livros separadamente. O Astrologia, porque, no fundo, são as previsões para todas as pessoas, para todos os dias do ano, e outros era o relacionamento entre o Carneiro e o Touro e os Gêmeos. E eu decidi, a partir de certa altura, agrupar. Claro que tornou-se um livro enorme, são quase 600 páginas, mas, de algum modo, é o amor e a vida, digamos. A vida está mais transcrita no Astrologia e queria fazer aqui uma ressalva. Eu não faço as previsões para cada um dos signos só, apenas, mas... como sou picuinhas, gosto de química, como foi dito aqui, gosto de matemática, dei-me ao luxo e ao trabalho de fazer as previsões para os 365 dias de nascimento. Ou seja, se uma pessoa é carneiro de 21 de março, terá uma previsão diferente se tivesse nascido, por exemplo, em 4 ou 5 de abril. Portanto, eu faço as previsões para cada dia do ano e não para aqueles 30 dias de cada um dos signos. É verdade. E eu gosto de eu gabo-te a paciência. São 7.200 cálculos. É impressionante. E além disso ali, também faz mais sentido, portanto, juntar de facto essa relação, que é a relação das pessoas com a vida e a interligação com os outros, não é? É porque, sobretudo, em 2013 e 2014... nós estamos mais sensíveis, não é só Portugal, mas Portugal em especial, nós estamos mais sensíveis aos relacionamentos com os outros. São anos difíceis, não é preciso ser astrólogo. Eu até, às vezes, começo a brincar dizendo que até os políticos, os analistas, todos erraram as previsões nestes últimos... havia quase uma espécie de terrorismo há 2 anos atrás. E vamos para o buraco, e vamos não sei o quê. Nós éramos invadidos todos os dias por notícias catastróficas que diziam que as coisas iam piorar, que iam perder 30% ou 40% das nossas capacidades e, portanto, no fundo, parece-me que há uma melhoria. 13, 14 é aqui o turning point, é o momento de mudança. Ora bem, nestas épocas de mudança, nós temos que dar mais as mãos, ou seja, temos que relacionar-nos mais com aqueles que ainda têm esperança, força, iniciativa. Por isso é que eu trago aqui boas notícias para alguns signos em especial, que são esses que vão estimular aqueles que vão estar menos favorecidos. Vai ser uma alegria para alguns, outros terão fé e esperança. E os outros têm que pedir ajuda. Mas não só. É assim, quando eu falo que há signos que estão menos bafejados, como alguns que eu nem vou sequer dizer, estes estão menos favorecidos, há uma espécie de truque, há uma espécie de remédio. É que o nosso signo não é apenas o fator primordial na astrologia. É também importante o nosso signo ascendente, e o nosso signo ascendente tem a ver com a nossa hora de nascimento. Ora bem... E com o ano. E com o ano de nascimento, e com o local de nascimento. E, portanto, quando eu faço estas aparições em público, muitas vezes tenho imensos telefonemas e mensagens, Facebook, a dizer, então, como é que se calcula o ascendente? Ora, eu decidi fazer uma espécie de parceria com o sapo
ponto astral, em que fiz de uma maneira gratuita, foram também não sei quantos milhares de cálculos, para que toda a gente tivesse acesso ao cálculo do seu ascendente. Portanto, basta que a pessoa aceda ao portal sapastral.pt, põe a sua data de nascimento, a hora de nascimento, e fica logo a saber o signo ascendente e não só a combinação do signo ascendente com o seu signo. Portanto, é uma coisa gratuita, acessível a toda a gente. E, portanto, é muito mais fácil, porque se realmente não se fala do signo que pode estar menos beneficiado, vai beneficiar exato, o ascendente. Imaginem, eu tenho boas notícias, já disseste, que os virgens vão estar em benefício. É verdade, comecei logo por dizer, vão ser o máximo dos máximos para ver o teu ano. Sabes porquê que eu digo isto? Porque eu há tempos ouvi-te e tu dizias, penso que talvez no primeiro dia em que apresentaste o livro, em que tu dizias, finalmente, eu vou ter um ano maravilhoso, eu sou virgem, vou ter tantas velinhas que eu acendi. Ao Santo António, ao Júpiter, ao Saturno, etc. E há muitos anos, portanto, se a pessoa tiver um signo menos bafejado pela sorte, mas se procurar no seu ascendente e for daqueles que eu agora vou falar seguidamente, então está assegurado da mesma maneira. Porque o que é importante, e como eu dizia da solidariedade, é que estes anos fazem com que as pessoas se aproximem mais, porque se calhar, imaginem um peixe ou um virgem está com mais genica, com mais energia, ele quase que tem a obrigação de ajudar os outros que estão mais carentes, mais frágeis, etc. Agora, quem está carente também tem que dizer que precisa de ajuda. Bom, sim, pois, não temos que aprender a pedir nestas alturas. Exato, não é só, pois, às vezes é importante, não é? Olha que uma vez houve uma pessoa que me disse, Helena, não ajuda ninguém que não lhe peça ajuda. Pois. Porque também quem não pede ajuda não está provavelmente disponível para receber ajuda, não é? É rigorosamente isso. E estes momentos de crise... E foi uma pessoa que tu conheces bem, eu penso que conheces, que se chama Medeiros. Sim, José Medeiros. Sim, exatamente. Medeiros, que é um homem de facto extraordinário. E que uma vez me disse, Helena, é ótimo que nós, muito sensível, um homem que sabe imenso disto, que uma vez me disse, é importante que nós ajudemos, mas se não lhe pedirem ajuda... estão preparadas para... Exatamente, para receber também a ajuda. Estes períodos de crise não acontecem apenas... Claro que há uma gestão humana, há problemas políticos, há problemas económicos, mas estes períodos difíceis da nossa existência têm que nos fazer fortes contra a adversidade, temos que descobrir e criar e saber tirar partido dos nossos recursos, que às vezes não ligamos. Portanto, isto é negativo, obviamente, e para muitos portugueses obviamente tem sido um período lastimoso, mas é também um período em que nós ganhamos calmo, sabemos dar a volta por cima, temos que aprender... Temos mesmo que dar, temos mesmo que aprender a dar. Mesmo. E eu penso que já tínhamos desaprendido isso há muitos anos, não é? Exatamente, isto é uma espécie de forcing. Às vezes é, não é? Às vezes assim uns abalos. Olha, uma das coisas que eu te queria perguntar é, falaste no astral.pt, mas sapo.pt, e depois cálculo com o espaço do ascendente. E aí ficamos a saber, sempre, uma das áreas que me encanta profundamente em ti é essa ligação que tu fazes da astrologia e que depois analisas e fazes ponte com a pintura, com o cinema, com o teatro, enfim, com todas depois as outras artes que tu desenvolveste plásticas também em termos... e visuais, exatamente. E, acima de tudo, na obra poética e a obra literária de gente muito importante, como Mário Sá Carneiro e, acima de tudo, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa foi um homem que, de facto, se dedicou muito a esta área do esoterismo, que muita gente não sabe, não é? E eu pergunto, nessa altura, também já se falava do ascendente ou é uma coisa relativamente recente? Claro que sim. Desde os primórdios da astrologia, o ascendente não é mais do que a hora de nascimento. Ou seja, o ascendente calcula-se em função... Por exemplo, tu és leão ou eu sou virgem porque o Sol está nesse signo. Mas, de acordo com a hora de nascimento, nós calculamos o ascendente desde os princípios da astrologia, que o ascendente é primordial. O ascendente é a nossa ligação à Terra. E no caso do Fernando Pessoa era extraordinário, porque ele brincou, fez uma espécie de matemática com os ascendentes dos seus heterónimos. Ou seja, um ascendente... Ele não os criou por acaso. Não criou por acaso e às vezes os cálculos obrigavam. Ele não sei como é que ele conseguia fazer estes cálculos, porque ele era uma espécie de gênio, porque nós hoje em dia com computadores fazemos facilmente os cálculos que ele fazia à mão. Portanto, os ascendentes dos seus heterónimos não são ao acaso. Um tem a ver com o elemento água, outro tem a ver com o elemento fogo, o outro tem o elemento terra e ele próprio, Fernando Pessoa, tinha ascendente escorpião, logo água. Portanto, no fundo é como se ele quisesse... E qual era o signo? Como? E qual era o signo dele? Ele era Gêmeos, ele nasceu a 13 de junho
de 1888. Ele não sabia exatamente a hora de nascimento, calculava que eram às 3h20 da tarde, que é que está no certificado de nascimento. Mas ele tinha algumas dúvidas e pensava que tinha nascido 13h12, 13h15, 13h25. E isso podia fazer diferença? Às vezes 4 minutos altera um ano os acontecimentos. É impressionante, não é? Ele era tão rigoroso nos seus cálculos, basta ainda dizer que 8 a 10% de tudo aquilo que Fernando Pessoa fez na vida foi astrologia. Ou seja, ele escreveu 30.000 papéis, ou espólio, tal espólio que todos já ouvimos falar, que está na Biblioteca Nacional, e à volta de 2.700 papéis, 2.700 papéis, são astrologia. Mas são astrologia o quê? São 318 horóscopos, são textos, são cálculos. Portanto, esta genialidade, este homem genial que todos admiramos, tinha uma estrutura filosófica, que era a própria astrologia, que o ajudou, talvez, a ser o gênio que ele foi. Porque ajudou a perceber a vida, a perceber os seus momentos de tortura, de mal-estar, de insegurança. Todos nós temos. E a astrologia ajuda-nos. E a criar as várias personalidades dos seus heterónimos, exatamente, não é? Portanto, não é por acaso que eles tinham as características que tinham, todos diferentes. Ora, aí está. Isso que eu, por acaso, isso era um bom tema de conversa. Aliás, isso é um tema perfeitamente apaixonante. Porque não é por acaso que um é um engenheiro naval, não é por acaso que o Alberto Queiro vive no Ribatejo. Ribatejo nós ligamos aqui touros, campinos. Ora bem, o meio do céu do Alberto Queiro é touro. Portanto, nada é por acaso na obra de Fernando Pessoa, nomeadamente a construção dos heterónimos, as datas das obras tinham a ver com cálculos astrais, e ele era muito preocupado com a morte, ou seja, no fundo não era preocupado com a sua morte. Parece-me que ele queria aproveitar a vida até o último segundo. E fez imensos cálculos só para perceber quando é que A, B ou C podia morrer, e um caso interessantíssimo é o próprio Raul Leal, em que ele faz, reparem, Fernando Pessoa morreu em 35, e o seu amigo Raul Leal, ele descobriu o horóscopo dele lá no espólio, ele faz 3 datas, faz 3 previsões para o Raul Leal. Uma para 57, salvo eu, outra para 1952 e outra para 1967. Essa muito negativa. Então não é que Pessoa morreu em 35, não é que o Raul Leal morreu em 67. Portanto, com, sei lá, de 30 a 60 anos antes do acontecimento. É impressionante, não é? De facto, ele era um gênio, e não é por acaso que tu também és um gêniozinho e te apaixonas por estas coisas. Quantas horas passaste a estudar esses 2.000 e muitos papéis? Assim, que não os estudaste todos, mas te passaram pela mão, não é? Assim, eu estou a organizar ainda, isto dava-me trabalho para 5 vidas. Se eu fosse um gato, tinha para 7 vidas para trabalhar. Mas há uma coisa interessantíssima que pode dizer até que ponto é que o Fernando Pessoa se envolvia em número de horas de trabalho. Eu calculo que no tempo em que ele viveu, para se fazer um horóscopo, gastava-se 7 horas de trabalho, de cálculos. As pessoas estão lembradas do que é senos, cossenos, tangentes, logaritmos, cotangentes. Ora bem, era isso que ele fazia para fazer os seus cálculos astrológicos. Ora, 7 horas por cada horóscopo. Eu encontrei 318 horóscopos. Multipliquem 318 por 7 e vejam só pelo menos quantas horas... Dezenas, meses... Quão pouco ele há de ter dormido. Exatamente, não é? Para poder fazer este trabalho gigantesco. Sabes, eu acho que antigamente, de facto, as pessoas tinham muito poucas ferramentas, mas quando eram génios, eram génios. Não é só com ele, e não só nesta área. Repara, os arquitetos. Sim. O que é que os arquitetos faziam? Fizeram coisas extraordinárias, e hoje têm os autocados. Chegam lá e tudo se faz, não é? E é rápido. As pirâmides, os monumentos, são tudo coisas extraordinárias que o homem... tem lá uma genialidade, um fogo criativo que o leva a fazer. Sim, senhor. Bom, sobre o Fernando Pessoa, tens aí uma edição que saiu em Itália, não é? Saiu agora recentemente, vamos lá, tinha saído em Portugal, as cartas astrológicas de Fernando Pessoa. Agora saiu uma outra edição em Itália, que é uma nova edição sobre a astrologia em Fernando Pessoa. Portanto, que é justamente Fernando Pessoa, astrólogo. Vamos lá ver como é que isto é recebido pelos italianos, e pode ser que outros
países possam aderir Eu acho à que sim. publicação. O Brasil, por exemplo, Pessoa. olha muito para Fernando Pessoa e não só, não é? E há muitos Exatamente. países que olham de facto muito para Fernando Pessoa. Depois eu vou pedir que tu olhes aí uns papelinhos que tens Sim, aí eu vou maravilhosos de algumas cartas astrológicas que ele Para fez de intermear com as figuras nossas. muito importantes. Muito Mas importante. vamos então lá ao nosso ano 2014. Já sei que os virgens, Portanto, enfim. A nós minha podemos irmã deve começar estar a por eles. esfregar as mãos de contente. Nós podemos começar por eles. Não quer dizer que não haja em todos os signos, como eu digo, as previsões são diferentes de signo para signo e de dia para dia. Mas dentro da maioria dos signos eu poderia dizer que os que estão mais beneficiados são realmente os nativos de Virgem. E há muitos anos. E quando eu digo que são beneficiados, porquê? Porque Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutão, portanto, no fundo, os planetas lentos do Sistema Solar e aos quais Fernando Pessoa dava imensa importância, basta acrescentar aqui um pequenino pormenor, quando ele fazia astrologia ainda não se tinha descoberto Plutão. Mas, porque Plutão foi descoberto em 1930, Pessoa morreu em 35, mas durante os últimos 5 anos do seu trabalho astrológico já trabalhava com o Plutão e já se deitava a adivinhar, já incluindo com as forças, vamos lá, com a energia de Plutão. Mas dizia eu que quem está, de algum modo, mais beneficiado, mas por aquilo que eu há bocado dizia, mais responsabilizado por ajudar os outros, são os virgens. Portanto, quando eu digo os virgens vão estar em alta, ora, bem, é bom para eles, mas eles vão ter a obrigação de ajudar os outros, porque eles vão ter mais capacidade de luta, de energia, de dar a volta por cima do que a maioria dos outros signos. Mas, em segundo lugar, vêm os peixes. Vêm os peixes, portanto, peixes são poder, digamos. Portanto, e peixes o que é que são? Os peixes que nós conhecemos são normalmente pessoas sensíveis, idealistas. Os peixes são gente que às vezes até parece um bocadinho piegas, mas eles têm uma força. Estás a falar dos homens ou das mulheres? Dos homens e das mulheres. No entanto, as mulheres peixes às vezes... Algumas, não sei se são enguias, não posso dizer. Podem ser umas enguias, piranhas. mas podem ser piranhas. Piranhas. Algumas são terríveis, porquê? Porque elas usam a sua intuição dos artimanha. peixes, mais não sei quê de feminino, mas isso não é para todos. Não é porque a astrologia... Mas também tem na que ser- astrologia os homens e as mulheres são diferentes, não é? são diferentes, vamos lá, estão sob a alçada de planetas diferentes. A Lua é importantíssima no caso das mulheres, o Sol é importantíssimo no caso dos homens, mas isto só para dizer que os peixes, sendo eles normalmente pessoas sensíveis aos outros e aos problemas dos outros, há imensos, dezenas, milhares de pessoas, peixes, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, missionários, pessoas que muitas vezes se devotam aos outros, portanto eles vão ter muito trabalho este ano. Nós estamos praticamente a sair de um momento de profunda crise existencial para o país, etc. Portanto, os peixes têm um papel de relevo este ano. Mas, no entanto, em terceiro lugar, posso dizer que estão também os caranguejos, ou seja, caranguejos que são aqueles seres que gostam de proteger. Os caranguejos acaso gostam. são as E são as muito ligados nossas à mães, família. exatamente, à casa, à família, dorme cá, eu vou-te fazer um bolinho, eu faço-te um bom pequeno almoço, porque é que não ficas cá a dormir? Portanto, os caranguejos, de uma maneira geral, há muito poucas exceções, gostam de paternalizar ou maternalizar os outros. Por isso são emocionais, têm uma memória emocional extraordinária, são ótimos para cozinhar, para receber, para criar, para dar colo aos outros. Portanto, os caranguejos, este ano, vão ter que proteger ainda mais os outros, sobretudo, como se disse há bocado, aqueles que lhes pedem. Porque é preciso que as Que pessoas... podem estar menos bem e podem tê-los como ascendente, por Exatamente, exemplo. exatamente. Uma pessoa que tem necessidade ou que tem uma fragilidade tem que assumir que está mal e tem que dizer que não está mal e que precisa que os outros o ajudem. Logo a seguir vêm os gêmeos, o touro, portanto, estes também estão, de uma maneira geral, bem posicionados, digamos, no ranking, para utilizar uma palavra, uma expressão. Agora está muito em voga. Exatamente. Portanto, os que estão mais beneficiados neste lugar são touro, gêmeos e sagitário. E, logo a seguir, os leões e os escorpiões. Portanto, por outro lado, não sei se não és leoa. Sou leão com ascendente de escorpião, coitadita. Portanto, é assim... A quem é que eu recorro? Ao primeiro ou ao segundo? É assim, aos virgens, aos peixes, ou de qualquer forma, quando eu falo nestes signos, tanto o leão como o escorpião, de algum modo, são signos fortes, são signos poderosos. Quer dizer, o ano passado,
para muitos dos leões, não sei se foi o teu caso, mas foi um ano um bocadinho torturado. Foi um ano de perder o chão e de perder a sensação de onde é que eu vou pôr os pés, onde é que eu vou chegar, onde é que eu vou... Portanto, o ano de... Um ano de alguns sustos. Exatamente, um ano de percalços, dificuldades, etc. Por isso, este ano de 2014 é já um momento em que a pessoa diz, espera aí, o mundo não acaba, eu não me vou deixar levar. É assim, é preciso perceber que eu próprio, como astrólogo, eu gosto de ciência. Eu gosto de matemática, eu gosto de química, eu gosto de estatísticas, eu gosto de A mais B é C. São coisas tão concretas, não é? E gosto, mas eu gosto de verificar. Eu, durante os primeiros anos em que fiz astrologia, eu não acreditava. Eu dizia, eu não quero acreditar que isto nos governa. Porque há um lado orgulhoso, há aqui uma coisa a dizer, mas como é que os astros podem dominar-nos? E eu próprio, mas no entanto, apercebi-me que, pelo contrário, a astrologia é uma espécie de filosofia que nos ajuda. É assim, se eu vi o meu horóscopo há 5 ou 10 anos atrás, eu sabia que, por coincidência, de há 2 ou 3 anos a esta parte, eu iria ter o tal Plutão, que alguns físicos dizem que não interessa nada, que não tem força nenhuma. Ora, eu já sabia, de há muitos, muitos anos, que esta época de há 3, 4 anos para cá, seria para mim, no meu caso, uma época extremamente dolorosa. Isto não é para me queixar, mas se nós virmos entre impostos e salários e perda de salários, eu perdi quase 43% dos meus proventos. Ou seja, como muitos portugueses, eu não estou aqui a queixar. Agora, que efeito é que isto tem num astrólogo? Eu sei que isto vai acabar. Ou seja, eu sei que em 2014 eu tenho que juntar outra vez a minha criatividade e ir à luta. E como eu dizia há pouco... Portanto, o Plutão é de facto muito lento e não traz coisas muito boas. O Plutão obriga-nos a pôr as coisas em causa. Obriga-nos a abrir a mão e a perder circunstâncias. E a perder coisas que nós entendíamos que estavam quase como seguras. Portanto, é uma espécie de, olha, seja o que Deus quiser. Isto é a aprendizagem de Plutão, que é das aprendizagens mais dolorosas que nós temos. Podem morrer pessoas das nossas relações, foi exatamente o que aconteceu na minha família. Portanto, é a sensação de que a morte não vem por acaso, a perda não é por acaso. Mas o que eu quero dizer com tudo isto é que mesmo um astrólogo é posto em causa em determinado tipo de momentos. Ele é... Só que a astrologia nos ajuda a perceber que isto não é para sempre. Ou seja, há uma altura em que há uma inversão de processo e aquilo que tanto nos magoou pode nos servir como força para o ano seguinte. É isto que eu apelo às pessoas que nos estão a ouvir, é que o ano de 14 e ainda mais o ano de 15 é um ano para as pessoas se reabilitarem, para voltarem a acreditar naquilo nas suas melhores qualidades. O coitadinho, o medo, tem que sair do nosso vocabulário. Quer dizer, nós temos que recriar capacidade de sobrevivência. Agora, se quiseres, posso fazer... Aguçar de novo o engenho. Exatamente. Portanto, a criatividade, o engenho, o poder inventivo são as palavras de ordem neste momento. Agora, posso ser um bocadinho mais rigoroso, se for oportuno, em relação às previsões para cada signo. Não sei temos muito tempo. Pronto, é isso 32 minutos, pronto, porque okay. Tu tens... porque as tuas previsões realmente são feitas 365 dias diferentes. Portanto, isto só para provar que quando eu faço previsões, este é para o carneiro, eu não digo que é tudo igual para o carneiro, mas sim, por exemplo, um carneiro de 21 de março tem previsões muito diferentes de 31 de março ou de 20 de abril. Ou seja, depende muito, e como veem, estas ondas são as posições planetárias. O Fernando Pessoa, eu não estou a ser mais rigoroso que o próprio Fernando Pessoa. Ele fazia cálculos e tabelas quase tão corretas como estas que eu faço hoje em dia com as fórmulas da NASA. Ou seja, eu utilizo computadores, o Fernando Pessoa fazia isto tudo à mão, eu não sei onde é que ele ia arranjar. Se calhar ele não era uma pessoa, eram várias. Porque eu não sei como é que ele tinha tempo para fazer tantos cálculos astrológicos tão rigorosos. Bom, isto só para explicar que aquilo que eu vou dizer a partir de agora se baseia neste tipo de gráfico. Ou seja, dentro de todos os carneiros, para eu ser sincero, para eu ser justo, para ser rigoroso, tenho que dizer que há uns que estão mesmo mais beneficiados. E aqueles que estão mais beneficiados são os que nasceram entre 21 de março e 30 de março. Porquê? Sempre que há um benefício dentro de um signo, há um planeta a ajudá-los.
Quem é que os vai ajudar? Júpiter. E o que é Júpiter? Expansão, energia, ação, desenvolvimento, convites, coisas novas e, quem sabe, circunstâncias ligadas ao estrangeiro. Portanto, dentro de todos os carneiros, estes eu até posso dizer que são mesmo quase tão beneficiados como, sei lá, os virgens ou os peixes, etc. Em segundo lugar, é um grande... Esses. Tem Júpiter. Exatamente. Os que estão em segundo lugar, que vamos lá... O segundo lugar é praticamente metade dos carneiros, portanto, reparem, e temos que analisar com cuidado. São os que nasceram entre 5 de Abril e 20 de Abril. Portanto, praticamente 50% dos carneiros... Há uma parte muito pequenina que fica de fora, que fica de fora, que são os que realmente vão poder ter algum tipo de problema um bocadinho mais assanhado. São os que vão ter que pedir mais aos outros. Ora, esses é que vão estar mais vulnerabilizados, mais fragilizados. Estes de 5 a 20 de Abril vão ter situações incómodas, inesperadas, notícias desagradáveis, mas os carneiros são pessoas de luta. Cada um de nós vai ter que puxar pelas nossas potencialidades. Quais são as potencialidades de carneiro? Luta, desafio, combate, etc. Não se deixar cruzar os braços. Portanto, eles vão ter que ser ainda mais carneiros do que já são. Ou seja, para este grande grupo de 5 a 20 de Abril. Aqueles que, na verdade, estão de facto ou poderão sentir-se mais vulnerabilizados, mais vulneráveis, são os de 31 de Março apenas. É um grupo muito pequeno. 31 de Março a 4 de Abril. Porque eles vão estar frágeis. Eles vão estar extenuados. Eles vão estar... pequeninos. Frágeis, precisam de ajuda, não sabem o que querem, sentem que... Perdidos. A sua força não vai estar à mão de semear, Plutão está contra eles, vão ter que aprender a perder circunstâncias, pessoas. Há uma fragilidade até a nível do amor, da sensação de que não são amados. Portanto, relembro, porque são realmente dentro do carneiro aqueles que merecem mais atenção e que têm que se sentar ao colo dos outros. 31 de março a 4 de abril. 31 de março a 4 de abril. Depois podemos falar dos touros, e esses sim estão bastante bem posicionados, mas ainda dentro dos touros posso dizer que há uns que estão beneficiadíssimos, que estão aqueles que estão em primeiro lugar, que são os nascidos entre 30 de abril e 6 de maio. É um grupo relativamente importante e o que é que eles têm a favor? É ao contrário, eles têm Júpiter e Plutão a favor deles. E o que é Plutão? Força, no bom sentido, força, iniciativa, até erotismo, psiquismo, intensidade, paixão. Os touros são sujeitos realistas, são possessivos. São ciumentos, exatamente. Não são fáceis, porque são bem duros. Dominam com imenso amor. Exatamente, mas amor, posse, líbido. Ora bem, 2014 é um ano em cheio, porque vão juntar a tudo isso a ação, a intensidade. Não sei como é que a minha mãe se vai aguentar com 80 anos. E com essas coisas todas. Plutão vai estar a favor deles, portanto, resistência, transformação, melhoria, estratégia, vai estar a seu favor, portanto pode ser um ano magnífico, muito importante para estes touros. Mas logo a seguir vem também um grupo bastante bem, vamos lá, protegido, que são os nascidos entre 21 de Abril e 29 de Abril. Porque quem é que os ajuda, sobretudo, vai ser Neptuno. Neptuno é o sexto sentido. Os touros, às vezes, são um bocadinho materialistas, mas falta-lhes o quê? Às vezes falta-lhes uma subtileza, um sexto sentido, uma capacidade de saber levar a água ao seu moinho, porque eles são um bocadinho, ou 8 ou 80, às vezes são um bocadinho duros. Pois bem, os nascidos entre 21 de Abril e 29 de Abril têm essa oportunidade este ano. Juntar à sua objetividade... Tanto os do primeiro decanato? São praticamente os do primeiro decanato, vão poder juntar a firmeza do touro, o realismo do touro, com uma subtileza, uma delicadeza e uma diplomacia que lhes vai ser conferida por Neptuno. Portanto, é um ano em cheio também. Portanto, reparem, dentro deste 2014, praticamente para mais de metade dos touros, vai ser um ano fácil. No entanto, os que estão um pouco mais fragilizados, mas quando eu digo um pouco mais fragilizados, posso dizer que são 2, 3, 4 meses de maiores lutas, de maior dificuldade de levar água ao seu moinho, são apenas os nascidos entre 7 de maio e 21 de maio. Portanto, é um grupo relativamente grande. Aí está a minha mãe. Pronto, mas isso deve ter mais a ver com o inverno. Aquelas depressõezitas, o frio e tal. Tu não és astróloga, mas isto deve ser a intuição. Quem é que está contra Saturno? Saturno é o frio,
dificuldades e maior tendência para algum isolamento ou imobilidade. Às vezes a pessoa sente-se mais tristonha, sozinha, abandonada. Portanto, e até pode, pessoas mais novas, pessoas ativas, sentirem que têm menor capacidade de mostrar o que valem. Portanto, pode ser um ano um bocadinho sofrido. Cá está, são aqueles que vão ter mesmo ou pedir, ou escrever, ou mandar uma mensagem aos outros, ajudem, estou frágil, preciso de que me ajudem, porque alguém tem que lhes dar mais ânimo, repito, sobretudo aos que nasceram entre 7 de maio e 21 de maio. Mas eu estou a dizer que não são os 12 anos são os 12 ali meses uns do ano. 2, 3 meses. Pronto, fevereiro, março, abril, outros agosto, setembro, outubro, são 3, 4 meses deste ano de 2014. Gêmeos é o tal signo do Fernando Pessoa. Que não está nada mal. Que não está nada mal, portanto está, de uma maneira geral, muito bem beneficiado, muito beneficiado, e aqueles que estão na sua pujança são, sobretudo, aqueles que nasceram entre 30 de maio e 8 de junho, que é um grupo relativamente bom, grande, e que vai ter, sobretudo, capacidade de diálogo, de relação de grupo, novas oportunidades, novas técnicas, novas tecnologias, tudo o que é novo, inovador, avançado, progressista, trabalhos de equipa, amigos, projetos, vai-lhes trazer um alento muito especial. Também, logo a seguir, portanto, bastante bem colocados, como se fossem em segundo lugar, A++, seriam os nascidos entre 22 e 25 de maio e também os nascidos entre 9 de junho e 21 de junho. Portanto, de facto, 2/3 dos gêmeos estão realmente num ano bastante positivo. Aqueles que me parecem mais vulneráveis ao longo do ano são apenas os nascidos entre 26 e 29 de maio. Portanto, é um pequenino grupo, vai estar mais sensível, mais desanimados, mais hipersensíveis, mais baralhados. Gêmeos, nós dizemos que são um signo que muitas vezes tem a ver com a dispersão. Nós muitas vezes indicamos que os gêmeos são quase que dupla personalidade. Ora bem, eles podem sentir-se perdidos, difusos, desorientados. Têm que se acercar, se calhar, de signos de terra. Isto é uma dica. A menos que esses próprios gêmeos, nascidos entre 26 e 29 de maio, tenham, por exemplo, ascendente peixes, virgem, etc. Portanto, e aí vão ter que recorrer com aquele truque que aqui foi apontado. Mas só para acabar, os que nasceram entre 26 e 29 de maio vão se sentir um bocadinho mais piegas, mais sensíveis, mais vulneráveis, mais... Qual é o planeta que está a reger aí? É Neptuno. Neptuno, que tem a ver com... É o planeta dos oceanos, mas também do sexto sentido, da intuição, da fragilidade. Ou seja, eles vão estar hipersensíveis e mesmo a capacidade intelectual, que é tão interessante e importante para os gêmeos, não vai estar tão acessível e tão rentável como costume. Portanto, podem se sentir mais perdidos e desorientados. Vão ter que recorrer aos amigos virgens, touros, etc. Bom, logo a seguir veio um signo que está bastante bem posicionado, que é o caranguejo, e dentro do caranguejo, praticamente todos estão sobre boas augúrios, boas influências dos deuses astrais, nomeadamente os que nasceram entre 22 de junho e 1 de julho e também 8 de julho a 22 de julho. Portanto, são, digamos, 3/4 dos caranguejos vão estar em grande benefício. O que é que os ajuda? Os caranguejos são tenazes, aliás, eles têm umas tenazes. Muitas vezes as caranguejas têm ainda mais tenazes que os homens caranguejos, que são mais românticos, idealistas. Dizia eu que os caranguejos são sensíveis, idealistas, emocionais, são poetas, são visionários, há ali um lado sensível. Mas o que é que este 2014 lhes traz para melhorarem? Traz-lhes rigor, perseverança, disciplina, paciência. Portanto, é um dado que eles vão poder adquirir. Agora, eles têm que aprender a conviver com estas novas regras. Não é fácil para um caranguejo ganhar regras, prudência, objetividade, disciplina, a fazer planos com mais rigor. Se assim for, tem um ano em cheio. Portanto, eles vão ter que
adicionar, aprender, neste momento, se houver momentos de vulnerabilidade, eles vão poder fazer, por exemplo, trabalhos de longo prazo, planos de longo termo. Portanto, tornar-se, juntar a sua intuição ao lado mais, digamos, prudente, racionalista, que lhes será dado por quem? Por Saturno. Portanto, cada planeta tem também, vai ofertar, vai melhorar, vai desafiar cada signo a melhorar num certo sentido. Os únicos que estão, de facto, muito frágeis ou que poderão vir a sentir um ano mais pesado, em muitos meses do ano, espero que isto não se vá sentir, são sobretudo os que nasceram entre 2 e 7 de julho. Estes são porque desânimo, situações inesperadas que os vão poder abalar, perdas, fragilidade, insatisfação, frustrações, doenças. Frustrações, dificuldades e até a sensação de prepotência por parte de uma instituição, de um chefe, de uma administração. A pessoa vai se sentir, estes caranguejos vão sentir pequeninos, frágeis. Eu não posso lutar contra esta onda, eu não posso lutar contra isto. Portanto, das duas uma, ou o seu ascendente vai poder compensar esta fragilidade, ou então estes claramente têm que gritar SOS, ou seja, têm que pedir ajuda, têm que mostrar. Reparem, os caranguejos não gostam muito de pedir ajuda, eles são frágeis, mas normalmente, desde miúdos... Estão tão habituados a ser paternalistas que não podem estar a pedir ajuda. É exatamente isso que disseste. O seu paternalismo faz com que eles às vezes pensem: pronto, eu ajudo os outros, sou importante. E isto faz com que muitas vezes eles esqueçam das suas fragilidades, porque ajudaram os outros, isso deu-lhes força, deu-lhes confiança em si. Aumentou-lhes o ego. Exatamente, a individualidade, o ego, o amor próprio, a autoestima melhorou. Não é possível que este ano isto não esteja assim. Porque eles vão ter que aprender a dizer: olha, não é a minha vez, os outros não precisam de mim, sou rejeitado, os outros não gostam, não percebem. Portanto, é um ano de pedir ajuda, é um ano de assumir a sua fragilidade e de aceitar que não podem ajudar os outros neste momento. Chegou talvez ao tempo em que eles vão ser protegidos em vez de serem protetores. Portanto, isto é a mensagem especial para estes caranguejos. Muito poucos também. Também muito poucos, porque são, os de 2 a 6, se não me engano. 3, 6, 7 dias. De 2 a 7 dias. Ou 8. De 2 a 7 de julho, apenas. Depois chegamos aos leões. Os leões estão também muitíssimo bem classificados e, para o provar, posso dizer que dentro dos leões, os que nasceram entre 23 de julho e 9 de agosto estão tão bem que eu nem vou falar mais. Tá bom. Portanto, obrigada. Estão bom. Obrigada, não digas mais nada que é para não estragar. Nem no limbo estão. Ou seja, os problemas de 2013, nos primeiros 6 meses de 2014, vão ter que ser ultrapassados. Muitos destes leões tiveram desafios fortes em 2013. Se assim foi, podem ter força e iniciativa para os ultrapassar, dizer: perdi isto, mas vou conseguir aquilo, tentar vias alternativas em 2014. Portanto, quanto a estes leões, já nem vale a pena forçar muito a nota. Logo a seguir, mas digamos, 2 meses em 12, um pouco mais frágeis, são os que nasceram entre 17 de agosto e 23 de agosto. Portanto, também não se pode dizer que seja um ano difícil. É um ano difícil 2, 3, 4 meses no máximo. Aqueles que estão, efetivamente, que poderão estar mais pessimistas, com a sua juba menos esplendorosa, com o seu ego menos apaixonado, menos idealizado, esses sim são aqueles que precisam de ir ao cabeleireiro, ou ir ao terapeuta, ou ir ao astrólogo, ou voltar a acreditar Tem que ir ter contigo, porque estás muito bem. São aqueles que nasceram entre 10 e 16 de agosto. Saturno está contra, o Júpiter às vezes também os pode atraiçoar, e Saturno é monotonia. Mas o Júpiter é... O Júpiter pode ser mau, pode ser bom. O Saturno pode ser mau, pode ser bom. No mau sentido, que é o que acontece com estes leões, dá
falta de iniciativa, abandono, solidão, etc. A rotina pesa, falta de criatividade, falta de ressurgimento. No bom sentido, Saturno pode ajudar a programar, a quantificar, a tornar-nos mais realistas. Portanto, cada planeta tem bons e maus ensinamentos, ou boas e más experiências. O que é que estes leões têm que aprender? Eles têm que aprender a que os momentos mais cinzentos da sua vida, em que porventura eles não se sentem no palco, são momentos de interioridade, são momentos para reencontro consigo próprios, são momentos, isto não teve êxito, mas o que é que eu quero mesmo fazer? O que é que eu privilegio? O que é importante para mim? Sou importante para os outros? De que maneira? Portanto, o que é que eu tenho que mudar? Exatamente. O que é que eu tenho que corrigir? O que é que não está bem? Tenho sido muito individualista, pouco individualista? Sou generoso? Portanto, é um momento, digamos, é um período mais de autocontrição, de reflexão. De reflexão, de se pôr um bocadinho em causa. Isto não é fácil para um leão. Porquê? Porque o leão é um entusiasta, porque anda e gosta de andar e de se manifestar. Portanto, para estes leões, de 10 a 16 de agosto, pode ser um ano sombrio, pode ser um ano de pouco brilho. Mas o que é que eles vão aprender? Perseverança, disciplina, melhorar os seus recursos, ter paciência, mostrar a sua fragilidade. Ter paciência, eu acho que é muito importante, não é? Porque os leões são muito impacientes. Os leões são apaixonados. Impacientes, querem para já. Exatamente, é logo. E às vezes não olham ao detalhe. Exatamente. Portanto, olha, boa relação com signos de terra neste ano. Quais são os signos de terra? Terra é Virgem, Touro e Capricórnio. Estes leões de 10 a 16 de agosto, como eles têm que aprender a ser mais terráqueos, mais terra a terra, será vantajosa a relação, porque cá está, 2013, 2014, pede-nos que demos as mãos. E demos as mãos com alguns signos em especial. Neste caso, a aprendizagem tem a ver com a terra. E por que não a terra no sentido literal, jardinagem, terra, caminhar, a natureza, a relação com o chão, com a terra, pode ajudá-los a beneficiar. E depois chegamos ao Virgem. Eu também nem sequer, não vale a pena, já se disse que os Virgens está tão bem classificado, aqueles que estão mesmo são mesmo aqueles que vão receber os outros todos em casa. Exatamente, são aqueles que vão ter que dar de comer aos o outros, ombro, para chorar, o colo, etc. Os que estão mais beneficiados são de 3 a 7 de setembro. Logo a seguir, portanto, que estão praticamente colados a estes, são os de 8 a 23 de setembro. Praticamente 8 em 12 meses do ano vão ser muito acima do normal e do geral. Os únicos que podem ter alguma hiperfragilidade, a cabeça não lhes vai responder a todos os seus tormentos. Quais? Aos nascidos entre 24 e 2 de setembro, ou seja, 24 de agosto e 2 de setembro, porque os virgens são racionalistas. Deixa-me dizer-te que desse grupo já conheço pelo menos 2 que estão com grandes mudanças, grandes problemas e mudanças até inclusivamente em saúde. Eles vão ser mais vulneráveis, frágeis. Portanto, já começaram. Portanto, e isto pode vir já de 2013. Portanto, Neptuno está contra eles. Neptuno é aquilo que nós não controlamos. E um virgem que tem a mania, eu digo isto em causa própria, os virgens têm a mania que conseguem tudo com a razão, com mérito, intelecto, análise e tal, mas não é tudo. A vida não é só feita disso. A vida é feita também de intuição, percepção, telepatia, emoção, amor, portanto, paixão. Portanto, estes virgens são estes que estão naquela fornada que têm que aprender esses valores. Por isso o destino, os deuses, sei lá, o universo, está a pedir-lhes que eles aumentem a sua consciência através destes valores. Têm que aprender a amar, a intuir, etc. Ora bem, podemos praticamente, e agora de uma maneira se calhar mais sintética, falar dos outros signos. Em balança, os que estão de facto mais privilegiados são os 24 a 3 de outubro. Em segundo lugar, portanto, estes estarão como aqueles signos que nós já falamos, com bastante estímulo. Logo a seguir também com um ano bastante
com incremento, paixão, capacidade de realização, os nascidos entre 11 e 23 de outubro. Os únicos que estão mais fragilizados serão os balanças de 4 a 10 de outubro. Flexibilidade, versatilidade, saber dizer que não, porque os balanças não gostam de entrar em litígio com os outros. Talvez seja um ano em que eles têm que dizer, epá, não gosto, não quero, não posso, não aguento. Têm que aprender a dizer que não para se salvarem, para se escudarem. Depois temos os escorpiões. Os mais beneficiados são os nascidos entre 3 e 8 de novembro. Aquilo que eles já sabem, perseverança, profundidade, segredo, erotismo, sexualidade, não lhes vão faltar. Portanto, ir até ao umbigo, ao centro das suas potencialidades, resistência, perseverança, está em alta. Em segundo lugar estariam, por exemplo, os nascidos, os escorpiões, de 24 a 2 de novembro. Podem juntar a toda a sua garra escorpiónica sexto sentido. Eles já são mágicos, eles às vezes adivinham. Eles têm sexto sentido e ainda vão ter mais este ano. Vão ter um sétimo sentido, um oitavo sentido. Bom, os únicos que poderão estar mais frágeis, de facto, são os nascidos entre 9 de novembro e 22 de novembro. Faltar-lhes provavelmente paciência. As coisas correm-lhe de uma feição menos positiva. Às vezes aquilo que pode-se chamar azar, perdas, dificuldades, circunstâncias menos fáceis de lidar. Por isso são aqueles que vão ter que abrir mão, vão ter que pedir ajuda. Repito, são de 9 a 22 de novembro. Logo a seguir vêm os Sagitários. Os Sagitários estão bastante bem classificados. Sagitários são signos de fogo. É um signo de fogo. Fogo é a paixão, a ação. O Sagitário normalmente diz-se que só vê a parte do copo que estava cheia e não a que está vazia. Portanto, o Sagitário, quando perde, diz, olha, mas amanhã ganho. E tem sentido de humor? E é verdade, tem sentido de isto não há de durar sempre. Depois da tempestade vem a bonança. Há uma série de ditados que normalmente os acompanham. E é assim que vai ser 2014. Os que estão acima das expectativas são quase todos nascidos entre 1 de dezembro e 21 de dezembro. Portanto, reparem, 21 em 30 dias. E só apenas 9 dias de Sagitário estão um bocadinho mais frágeis. Talvez com idealismo excessivo. Cuidado, não deem um passo maior que a perna. Porque eles dizem, eu vou conquistar o mundo. Calma. Calma, diz o astrólogo, ou aconselha o astrólogo, sobretudo para quem? Para os nascidos entre 23 de novembro e 30 de novembro. Nada de megalomanias. Exatamente, porque eles dizem, eu vou dar a volta, isto vai correr tudo bem, eu vou pagar. Calma, não é bem assim. Podem ser um bocadinho exagerados. Aí talvez convenha que não peçam aos outros, pode não haver dinheiro, os outros podem não ter dinheiro para emprestar. Exatamente. Portanto, o que é que eles precisam de aprender? Prudência, cautela, que não é muito bem aquilo que eles gostam, portanto... Não, e quando se lhes diz que não, eles amuam. Exatamente, porque eles são tão fogosos, diz, pronto, lá estás contra mim, não é bem contra... É baixá-los, é andar mais pé ante pé. Bom, outros anos haverá para que eles avancem de novo. Estamos a 3 signos do final, portanto, o Capricórnio está também bem posicionado, sobretudo os nascidos entre 22 de dezembro e 31 de dezembro. Porquê? Capricórnio é terra a terra. Capricórnios são rigorosos, são como os virgens, matemáticos, são casmurros às vezes, desconfiados, fiéis a princípios, às vezes um bocadinho tradicionalistas. O que é que eles têm que aprender? Arejar um bocadinho o seu tradicionalismo, e podem fazê-lo. E podem fazê-lo em 2014. Logo a seguir há um enormíssimo grupo positivo, que, portanto, menos positivo que o primeiro grupo, mas com capacidade de evolução muito forte, e cá está, de adaptação, vão ser um pouco mais versáteis, adaptáveis às circunstâncias, os nascidos entre 6 e 20 de janeiro, portanto é um grupo enormíssimo. Logo a seguir estão os nascidos, e esses sim chamam uma atenção especial, entre 1 de janeiro e 5 de janeiro. Vou beber um bocadinho de água, porque isto é um signo de terra. E eu aproveito também, porque estamos na altura dos catarros, não é? Das constipações. É só para vamos lá. Eu estou a deixar de falar, porque não posso interromper.
Mas vamos lá, eu estava a Que dizer deve estar imensa gente entusiasmadíssima a ouvir. há Capricórnios que vão estar um bocadinho mais vulneráveis. Primeiro, o Capricórnio não assume nunca a sua vulnerabilidade. Quando as coisas não correm bem, fecha-se na concha, não diz, não fala, é taciturno, desconfiado, etc. Ora bem, isto pode acontecer justamente entre os nascidos entre 1 e 5 de janeiro. É um ano difícil. Se não for, epá, ótimo, ponham uma velinha ao Júpiter, ao Saturno, porque realmente os astros, ou então será o ascendente, que está, no fundo, a ajudá-los a dar a volta por cima. É possível que tenham situações de fragilidade, de perda, de um ano um pouco mais atormentado, ou até viverem as suas forças físicas e anímicas um bocadinho mais fragilizadas. Repito, os nascidos entre 1 de janeiro e 5 de janeiro. Esses, se calhar, até era melhor comprarem um livro. Porque eu depois dou ali dicas, ao longo das 52 semanas do ano, como é que os mais fragilizados se podem proteger. Porque reparem, pois faço também previsões semana a semana, como dar a volta por cima. Estes e aqueles que, no fundo, estão, se calhar, num ano mais atormentado. Faltam 2 signos. Estamos no Aquário. O Aquário está... Há, sobretudo, um grupo muito protegido, muito bem protegido, sublinhadamente positivo, que são os de 30 de janeiro a 6 de fevereiro. Não vou falar deles porque Urano, que é o deus de Aquário, está com eles, portanto, quem está com o seu deus tem tudo. Os que estão em segundo lugar são os nascidos entre 21 de janeiro e 29 de janeiro. 1 ou 2 meses, talvez com alguma fragilidade, mas nada de que não seja passageiro. Aqueles que estão, se calhar, mais em baixo, ou mais instáveis, 7 de fevereiro a 19 de fevereiro. Esses, sim, devem procurar o ascendente, ler o livro, cercar-se dos virgens ou dos peixes. Ou irem ter contigo para te perguntar como é que devem mesmo fazer. Exatamente. Porque alguns são capazes de não querer ler o livro. Ai, não, pensando bem, eu compro o livro, vou ver, mas depois é melhor ir ter com ele. Pronto, uma coisa mais individualizada pode ser necessária. Finalmente, os peixes, eles estão ou muito bem, ou bem mais. Portanto, chegamos ao último signo. Até dá raiva. Portanto, até dá raiva. Só se eles, por acaso... Mas nem isso. Às vezes um ascendente muito frágil pode piorar um bocadinho, mas nem isso. Sobre isso, eu gostava de fazer uma pergunta. Quando tu falas nos signos todos, nós depois temos um ascendente. Mas depois todos os signos têm uma parte melhor, uns que estão mais ou menos, e outros que estão regidos por não este ou aquele planeta, e portanto... Como é que nós sabemos que o meu ascendente está exatamente na fase em que está no grupo dos melhores, dos mais ou menos, ou dos assim? Sei lá, é para isso que existem astrólogos. Ou seja, porque... Aí já é possível saber. Exatamente. Reparem, por exemplo, um caso curiosíssimo. Este é o caso... E nós temos 2 minutos. Do rei Dom Carlos. O Fernando Pessoa pôs logo aqui o ascendente. Ora bem, é um fator que ele imediatamente põe em todos os horóscopos. Ele aqui, o rei Dom Carlos, teria ascendente Capricórnio, a 8 graus de Capricórnio. Portanto, o Fernando Pessoa, se desse uma consulta astrológica, como deu, se desse uma consulta ao rei Dom Carlos, tinha que dizer que o seu ascendente estava a 8 graus de Capricórnio, por isso as fases mais difíceis e mais fáceis tinham a ver com os anos X, Y ou Z. Portanto, numa consulta mais personalizada, aí já é possível, de facto, perceber quais são, de acordo com o nosso ascendente, quais são as alturas em que, mesmo tendo um ascendente bom, assim ou mau, nós podemos mais partido ou não. É curioso. Dessas que tens aí, o Fernando Pessoa fez uma carta para o Dom Carlos. É verdade. Fez para... Tinha outro, olha este curiosíssimo. Ele vai fazer uma série de horóscopos de gente notável, de génios. Este é extraordinário porque é o horóscopo de Chopin. Não sei se consegue ver. Consegue ver a nossa. Paula Macedo está exatamente e, portanto, aqui a dar está em ascendente virgem. Plano. O romantismo, a sensibilidade, a música, a poesia. Que graça. E qual era o signo dele? Ele era peixes. Temos aqui outro curiosíssimo, que é o próprio horóscopo de Fernando Pessoa. Portanto, ele fez vários para ver como é que lhe ia correr a vida. Outro interessante, mais confuso, difícil de interpretar, cheio de contas. Cheio e aqui está o nome
este nome que praticamente não se consegue ler é Oscar Wilde. É Oscar Wilde. Oscar Wilde. Portanto, ele estava aqui empenhadíssimo em perceber os problemas que tinham acontecido na vida a Oscar Wilde. E também como tinha evoluído a sua obra. Exatamente, e os problemas na carreira, um problema que ele teve na justiça, com a polícia, etc. Outro famosíssimo, penso que é das pessoas mais famosas Napoleão do mundo. Bonaparte, já percebi, e Portanto, daqui? Napoleão Bonaparte, um leão com ascendente de balança ou escorpião. Ora, lá temos um homem-leão, não é? Fazer Leão, asneiras, a fazer asneiras de vez em quando. Com aquele poder inaudito. E ainda a Rainha Dona Amélia. Não sei se conseguem ler aqui. E consegue ver-se através de tudo isso, as perdas dela. É assim, o Fernando Pessoa fez aqui, estes cálculos são na altura do regicídio. As perdas emocionais que podiam predispor a perdas familiares na vida da Rainha Dona Amélia. E aconteceram, aí estavam que aconteceram exatamente E depois as perdas de tudo o resto, não é? Porque acabou foi para o exílio depois também, não é? Extremamente delicada. Para acabar, um outro curioso, porque é um político famosíssimo em Portugal. Sidónio Pais, estou a ver aqui. Sidónio Pais, portanto ele conseguiu saber o horóscopo e a hora de nascimento de Sidónio Pais. E agora um último, que eu não vou dizer o nome. O Fernando Pessoa nem sempre punha os nomes. Quando conhecia tão bem os horóscopos, ele nem punha os nomes. Mas aqui temos o sítio de nascimento. Vê lá se me ajudas, que eu não estou aqui a ver bem. Qual é o sítio de nascimento? Não vejo mesmo daqui, desculpa. Como é que é? Santa Combadão. Santa Combadão. Não sei se vos diz alguma coisa. Provavelmente, não é? Até de Salazar ele fez o horóscopo. Porque ele foi como que perseguido pela censura durante 1934, 35. Sim, e esta parte do esoterismo deveria ter... Exatamente, não alinhava muito mal visto, bem, não é? Muito mal visto, muito fora do sistema, não é? Eu acho que isto formatou muita da nossa educação e ainda hoje em dia eu acho que luta que há muito preconceito. Exatamente, não é? Desde essa altura. Concordas, não é? Que há muito preconceito e que muita gente diz, não, isso não é, enfim, não é de primeira água e tal. Que é uma parvoíce. Em Itália, na Alemanha, em Inglaterra, há cursos, a Sorbonne, quer dizer, estas coisas são vistas de uma outra maneira. Paulo, nós já passamos o tempo, mas mesmo só para terminar, e porque falaste em cursos, deixa-me dizer-te, se eu quiser, eu sei que tu dás cursos, e sei que dás aqui em Lisboa, sim, não darás só em Lisboa, mas sei que dás em Lisboa, se eu quisesse, por exemplo, ir assistir, imagina, eu não sei se sou talhada para ter paciência. Por exemplo, sou uma leoa, posso não ter paciência. Imagina que eu gostava de ir ver se achava graça, se... não quero dizer que eu venha a ser astróloga, nada disso, mas, no fundo, aprendermos alguma coisa sobre o que nos rege, sobre o significado, como é que isto funciona? Isso, as influências que podemos ter ou não. Como é que eu posso fazer? Olha, aquilo que podes fazer é aquilo que eu, por acaso, posso fazer aqui um desafio a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Vamos lá. É que eu tenho uma escola de astrologia e, neste momento, às quartas-feiras, entre as 7h30 da tarde e as 9, de vez em quando convido pessoas para assistir, para perceberem que isto não é do outro mundo, que isto é do nosso mundo. Afinal, as coisas funcionam. Portanto, convido-te a ti, estás convidada. Obrigada. E é no quem quiser é no Príncipe Real, basta procurar o meu site, paulocardoso.com, e inscrevem-se. Têm que telefonar para lá, porque para eu saber quantas cadeiras ponho na minha sala de aulas. Portanto, têm que avisar previamente, dizer, olha, eu gostava de ir assistir a uma aula de astrologia, o Paulo convidou-me, quando é que pode ser? E as pessoas vão pelo menos assistir a uma ou duas aulas para ver se gostam. E sei que depois, se as pessoas decidirem fazer um curso, pode ser um curso de 1 ano, 2 anos, 3? Neste momento, a duração são 2 anos. Mas é acessível porque... É uma vez por semana, não é? 1h30, porque eu tenho um método muito sintético. Eu gosto de coisas práticas, eu não gosto de andar só com floreados. E, portanto, os meus cursos são muito terra a terra, tipo virgem. Racionais, concisos, metódicos, organizados. Nem precisa de comprar livros. Já tenho os apontamentos, as sementas, tudo isto. Pois as pessoas têm que estudar. E têm que ser aplicados. E às vezes têm exames. Bom, eu depois não os vou assustar já. Deve ser super curioso. E deixa-me dizer-te que é uma forma das pessoas se ocuparem. Por exemplo, os curiosos, não é? E há tanta gente que vai estar bem, e há tanta gente que eventualmente vai sentir vontade de ter qualquer coisa nova, porque não entrar neste campo? Vais lá. Vou lá. Então, bora. Muito bem, muito obrigado. Olha, Paulo, muito obrigada. E então, com um comunicador como tu, deve ser profundamente interessante ouvir falar e aprender alguma coisa. Não quer dizer que as pessoas vão seguir uma vida de astrologia ou esta linha eu não quero convencer. Exatamente, as pessoas têm é que muitas vezes perceber que isto afinal funcionou com o Fernando Pessoa, ponham em dúvida, vejam se gostam. E em todas as civilizações, os astros e a astrologia sim, teve a sua influência, um papel importante e relevante.
Muito obrigado. Paulo, muito obrigada. Foi um gosto, mais uma vez mais uma vez eu digo, aqui estivemos com Paulo Cardoso, com este guia astrológico e também guia do amor 2014. Portanto, enfim, ele já está aí. É bom que nós possamos olhar para aqui, possamos ver, possamos olhar para isto apenas como uma ajuda. Não é preciso de muito mais. Nem mais. Muito obrigada, Paulo. Obrigado, Obrigada até um dia destes. E aqui estivemos a falar dos signos e de todas as suas combinações possíveis e imaginárias para o ano de 2014. Para a semana, esperamos novamente por si, com mais um convidado, naturalmente, aqui nesta conversa.